Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem? Como foi seu final de semana? Eu, graças a Deus, bem. E quero estar lendo aqui para você uma mensagem que Deus colocou no meu coração nessa noite, em Gálatas 6, versículo 6, que diz assim a santa palavra. Isso é muito importante porque isso abrange todo o povo que conhece a Deus, que conhece a palavra, que está aí aprendendo. Isso é muito importante para nós. Preste atenção, olha. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas. Aquele que o instruiu. Então, tem alguém te ensinando, tem alguém te preparando, faça algo bom para ele. Ajude ele em alguma coisa. Porque tem pessoas que tiram todo o seu tempo, tiram uma parte da sua vida para instruir as pessoas na palavra. E precisam de receberem ajuda também. Então faça alguma coisa boa para ele. Ajude ele. Que ele continue nessa jornada. Você não pode. Mas ele está aí fazendo. Então isso é muito bom ter alguém que tem o dom do ensino, nos ensinar a palavra. E aí nós temos que reconhecer o que ele está fazendo. Não ficar, exaltando ele, porque quem tem que ser exaltado é Jesus Cristo. Mas agradecer a ele por trazer o conhecimento da verdade para nós. E no verso 7 diz assim, ó, não vos engane, não vos engane. De Deus não se zomba. Cuidado. Você que conhece o Senhor, você que sabe do seu poder, você que não é para você ser escravo de Deus. Deus não quer escravo, Deus quer filho. Então, tem muitas pessoas que brincam com o nome de Deus. Então, o que é uma zombaria? Você usar o nome de Deus em vão. De você usar o nome de Deus para você conseguir aquilo que você quer. Sendo que é de outra pessoa e você chegar lá, você não precisa, mas você quer o que é dele. Isso se chama inveja. Isso se chama inveja. Então, de Deus não se zomba. Não usa o nome de Deus em vão e nem usa o nome de Deus para adquirir coisas. Não, chega na pessoa e fala, ó, eu estou precisando disso. Se você puder me arrumar, me arrume. Ou se você quiser me vender, me venda, parcela, faça alguma coisa para me ajudar. Mas não engane ninguém com o nome de Deus, usando o nome de Cristo. Deus me mandou aqui, sendo que Deus não mandou você fazer nada. Então aqui diz que, ó, de Deus não se zomba, no verso 7. Pois aquilo que o homem semeia, isso também ceifará, Você vai plantar e você vai colher. Tudo aquilo que você planta para as pessoas até começam a ter confiança em você. Mas você só fala e não cumpre nada do que você fala. E aí as pessoas começam a se afastar de você. Você vai colher aquilo que você plantou. A falta de confiança. Você plantou e você não fez com que eles confiassem, porque você não fez nada. Então isso, para nós, como conhecedor da palavra, é um perigo. Se você falou, cumpre o que você falou. Não fica enrolando, não fica com mentira. Se não dá para ir, não dá para ir. Irmão, eu não vou poder te visitar hoje porque eu não posso, não tenho condições de ir hoje. E nem amanhã. Porque se você fala que vai lá, na casa do fulano, aí o fulano desmarca o que ele tem para fazer
e fica te esperando e você não fala nada e não vai. Como que ele vai confiar em você depois? Irmão, eu vou aí, vou te levar tal coisa. Aí ele para tudo que tem de fazer, fica te esperando. E você nem dá uma satisfação. Então não faça isso. Se você vê que não vai poder cumprir, fala, irmão, se der, eu vou. Mas não usa o nome de Jesus. Não, se der, em nome de Jesus eu vou. Não, deixa Jesus de lado. Não, irmão, ó, se eu puder ir, eu vou. Se tudo correr bem, eu vou estar indo aí. Eu vou te visitar tal dia. Então, naquele dia, vai, porque o irmão, seja a família, está te esperando. Então, o que você planta, você colhe. Então, isso nós temos que tomar muito cuidado. Por isso que muitas pessoas estão dentro da igreja vivendo fracasso. Por quê? Porque plantaram o fracasso e estão colhendo o fracasso. Uns estão colhendo tempestades, porque plantaram algo mal. Pessoas briguentas, pessoas que ninguém pode chamar atenção, tudo para ele, aquela desordenança. E aí vem as palavras, né, que ofende o outro irmão, em brincadeira, mas vem. Então você vai colher o que você está plantando. Essas pessoas vão sair do seu caminho, vai se afastar. E a Bíblia nos deixa claro em João, em 1 João, capítulo 3, que só de nós entristecer o nosso irmão é crime. E o criminoso não herdará o reino do céu. Você vê? É coisa muito séria para nós, conhecedor da palavra. É porque hoje, o que acontece? As pessoas acostumaram com a palavra. Esta palavra não está fazendo mais efeito. Aí ele ouve a palavra num canto, ouve em outro, ouve em outro, ouve em outro, e não faz efeito, não está surtindo efeito. Aí ele acostuma. Ah, eu ouvi o culto hoje, mas Deus não falou comigo. Será que não? Será que numa palavra do irmão primeiro não falou? Num louvor não falou? Na oração não falou? Então, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós planta dentro da nossa comunidade, de dentro da família de Deus. Porque é muito sério. Sabe, irmão de igreja? É como família, porque vai, ao decorrer dos tempos, ele vai ouvindo, ele vai adquirindo conhecimento das coisas e sabendo de tudo, se torna uma família. Então, por isso que tem que honrar uns aos outros, amar uns aos outros, respeitar. Quando algum irmãozinho faz alguma coisa errada, não acaba de matar ele. Não acaba de fazer ele sair fora da igreja. Vai, acolhe. Fala, irmão, quero orar com você. Eu quero ir na tua casa. Quando você vai estar lá? Então lá, chega lá, lê uma palavra, ora com o irmão, planta algo que pode colher, né, firmeza na vida do irmão para com o lugar que você está. Isso é muito bom. Plantar coisa, você vê quando você planta algo no seu quintal que dá fruta, qual é a tua esperança? Não é daquela árvore produzir fruto? E ali não é uma esperança que você tem que esperar tempo, você tem que cuidar, você tem que ver se tem largata, você tem que ver se tem mandrovar, seja lá o que for. Você tem que cuidar daquela planta. Você planta alface, você vai ter que cuidar dele até o ponto de você colher. Mesmo assim, são os irmãos da igreja. Porque falar mal é fácil falar mal. Só que quando você aponta o dedo para um, tem, né, 4 para você. E nós não estamos lá para falar mal de ninguém. Nós temos que plantar coisa boa.
Tem gente que planta algo ruim em cima do púlpito para chamar a atenção de alguém. E você vai colher algo do púlpito, coisas também que não são agradáveis. Porque você pode fazer isso, ter um prejuízo de almas dentro da comunidade que você está servindo a Deus. Porque em cima do púlpito é só para a palavra. Você quer desabafar? Reúne os irmãos, faz um churrasco para eles e vai lá e desabafa. Fala, irmão, eu estou passando por isso, fulano fez isso para mim, fulano falou isso de mim. E aí você abre o coração para os irmãos. Que a Bíblia diz que você tem que levar a sua necessidade aos santos. Então são os responsáveis. Você não está bem? Alguém está te prejudicando em alguma coisa? Não faça mal para ele. Vai lá e conversa com a sua liderança. E eles vão saber como tratar esse assunto. Ah, mas o irmão me emprestou e não me paga, o irmão está me devendo, eu vou levar ele para a justiça. É isso que a Bíblia manda? A Bíblia manda você primeiro se reunir com a sua liderança e ajudar. Aí tem o Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Está falando do irmão. Não está falando de todo mundo, não. Está falando da pessoa carente que não tem condições de te pagar. Então, você tem que tomar cuidado com o que você planta. E aqui no verso 8 diz assim, ó, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Você vai se corromper. Se você plantar algo para beneficiar a sua carne, você vai se corromper. Você vai colher corrupção. Quantos hoje aí a gente vê, né, até nas reportagens, pastor fulano fez isso, pastor fulano roubou isso, pastor fulano fez aquilo, irmão fulano fez isso, se corromperam. Então entrou no coração a ganância, entrou no coração algo que alegra a carne, porque o mundo está aí oferecendo de bandeja as coisas boas, não é ruim não, coisas boas, bonitas, coisas que a carne gosta, mas entristece o espírito. Então, o que a carne planta, vai colher corrupção. Então, são coisas muito sérias para nós. E aqui ainda continua, mas o que semeia ao Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Se você fazer para o bem seu e para o bem do seu próximo, você vai colher algo que vai te levar à salvação da vida eterna. Então isso é muito bom. Mas olha, que você venha entender isso. Quanto mais você fazer algo bom, Jesus é glorificado. E ele, através de você, glorifica o Pai. E aqui no verso 9 diz assim, ó, e não nos cansemos de fazer o bem. Nós não pode cansar de fazer o bem. Ah, mas o irmão saiu daqui falando mal, fazendo isso, mas agora ele está lá precisando. A família está precisando. Onde está o perdão? Agora é hora de você se reunir com outros irmãos e ajudar aquele. Falou mal? Falou, mas ele plantou e colheu e vai colher o que ele plantou. Não é você que vai colher para ele. Então, faça o bem. Faça o bem para aqueles que saiu da família.
Ah, saiu nervoso, saiu irritado, virou as costas, falou um monte. Não tem problema nenhum. Aqui dentro não pode guardar mágoa, não pode guardar rancor, sentimento, não pode. Porque Jesus habita aqui. O Consolador habita aqui. E aqui no verso 10 diz assim, ó, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem e a todos, mas principalmente o da família da fé. Então, ajude aqueles que não têm a ter. Reparte alguma coisa que você tem que vai ajudar ele, que vai alegrar ele. Não faça isso para depois ficar falando para os outros. Ah, eu fiz isso para fulano, eu fiz aquilo para fulano, eu ajudei fulano, eu fiz isso. Porque daí você está recebendo o seu galardão aqui na terra. Você está plantando para a sua carne. Vai colher daqui da terra. O que a sua mão direita faz que a esquerda não veja, o que ela faz, a esquerda não vê a direita. Então, o que você fazer é entre você e Deus. Seja lá dinheiro, seja lá o que for, seja lá o que o Senhor mandou você dar lá para ele, para suprir as necessidades dele, pagar a conta dele, pagar a água dele, ajudar ele no aluguel. Tudo isso, irmãos, dá para a gente ajudar, dá para fazer. Graças a Deus, aqui em casa, eu e a minha esposa, nós ajudamos pessoas. Então, é isso que nós temos que fazer, ajudar. No pouco que nós ganhamos, ajudar alguém que precisa mais do que nós. Uma certa vez, eu estava pregando numa igreja em Cuiabá, e tinha ali um rapaz que tinha saído da prisão. Ele se converteu e saiu da prisão lá. O Senhor tirou ele de lá. Ele disse que puseram ele mais outro na solitária. E o pão do dia era um pedacinho de pão duro. Só ia para ele, para o outro não ia. E era a metade da metade de um pão. Só aquele pedacinho, para eles passar o dia e a noite. Aí o que ele fazia? Ele cortava, ele quebrava a metade daquele pão e dava para o parceiro dele. Então, é isso que tem que fazer. Muitas vezes você não tem muita coisa, mas com a pouca coisa que você tem, ajuda o outro que não tem nada. Se você tem 2 colheres de arroz por dia, se você repartir a metade do seu arroz com o outro da colher, o que vai acontecer? Existe um Senhor, Criador do céu e da terra, que Ele supre todas as nossas necessidades. E quando nós plantamos o bem, nós suprimos a necessidade de alguém, o Senhor vai usar alguém para suprir as nossas necessidades também. Pensa nisso. Plante o que é bom para você colher galardão e vida eterna. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Querido Deus e eterno Pai, nos ajude a vencer a jornada desta vida. Entra com providência, Senhor, na vida dessas pessoas que ouviram esta mensagem, que o coração deles venha se abrir, que eles venham plantar coisas boas. Larga de ser, Senhor, pessoas ardentes, pessoas que as pessoas falam, essa irmã é chata, esse irmão é chato. Isso é muito feio. Senhor, faça com que nós tiramos isso do nosso coração. Que nós venha a ser correspondentes, Senhor, com os demais irmãos, que nós venhamos a ser carismáticos com nossos irmãos. Em Teu nome, Jesus, nos ajude a vencer. Que nós venha plantar coisas boas e para colher coisas boas. Em Teu nome, Jesus, nós oramos. Em Teu nome, Jesus, nós te agradecemos
por todas estas bênçãos. E você que está ouvindo, seja abençoado em todas as áreas da sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Junto comigo, diga amém.